O quarto tópico desta lição fala sobre pecadores arrependidos dão testemunho. O que podemos aprender do modo como Paulo iniciou o próprio testemunho? É interessante que agora Paulo estava diante do rei Agripa e ele dirigiu palavras assim de respeito para com o rei, né? Interessante a introdução. Exato. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, maiormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Então nós vemos aqui a maneira como respeitosa como Paulo se dirigiu ao rei, né? Justamente. Então dizendo que se sentia venturoso ou feliz, né? Por aquela oportunidade. Então ele também declarou que o rei tinha conhecimento dos costumes, né? Da religião judaica, não era um homem ignorante, né? E que também, podemos dizer, ele agradecia por aquela oportunidade dele defender-se perante aquela maior autoridade que era o rei, né? Exato. E a nota, irmão Joel, é muito interessante, diz assim: o cristianismo fará do homem um cavalheiro. Cristo era cortês mesmo para com os inimigos, e seus verdadeiros seguidores manifestarão o mesmo espírito. Vejam Paulo perante os magistrados. O discurso que apresentou a Agripa é um exemplo de verdadeira cortesia e de eloquência persuasiva. O Evangelho não incentiva a gentileza formal praticada no mundo, mas a cortesia que brota da verdadeira bondade de coração. Amém. Interessante, né? Isso como já impressiona. Impressiona, né? Verdade. Pergunta B. Como a humildade de coração irradiava do apóstolo? Um aspecto que é muito interessante nas pessoas, nós como seres humanos, é desculparmos, achar uma desculpa para os nossos erros, né? Olha, eu fiz isso porque fui induzido, porque fui enganado. Mas veja bem, Paulo agora falando em sua defesa e perante ali o rei, ele então falou o seguinte: olha, em Jerusalém, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Agora interessante a nota, né? Os exemplos de verdadeiro arrependimento e humilhação na palavra de Deus revelam um espírito de confissão que não apresenta desculpa para o pecado ou tentativa de justificar a si mesmo, né? Paulo não procura se proteger, mas pinta o próprio pecado na mais escura tonalidade, sem tentar diminuir a própria culpa. Ele não hesita em declarar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, disse ele, né, eu sou o principal. Interessante, né? É impressionante, realmente. Então ele apresentou o que havia feito assim de uma forma muito clara e sem se desculpar, né? Justamente. Então nós vimos que isso é a obra do Espírito Santo, né? O levar a pessoa a reconhecer e confessar o pecado, né? Amém. Então Paulo fez dessa forma também. Pergunta C diz: como Paulo relatou a própria experiência e que dever a ele confiado também repousa sobre nós agora, nos dias que antecedem a volta de Jesus? No mesmo discurso perante o rei Agripa, né, Paulo também contou a sua experiência de conversão, né? Diz aqui o texto bíblico, né, sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, ele está se dirigindo ao rei, né? Isso. Vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo.
E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora quem te envio, para lhes abrires os olhos das trevas, os converteres à luz do poder de Satanás, a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados de sorte entre os santificados pela fé em mim. Interessante aqui, irmão Joel, aqui ele dá um testemunho da própria conversão perante o rei e apresenta também agora o que mais? O seu dever, né? Que Deus lhe incumbia de levar o evangelho, né? Agora tu serás minha testemunha. A notinha é bem interessante também, não é? Diz assim. A nota aqui agora se refere ao nosso dever, porque a pergunta tem duas partes, né? Exato. O dever que incumbia a Paulo e o nosso dever agora antes da volta de Jesus, né? Isso. Pode ler então o reino de Cristo, né? O reino de Cristo não virá até que as boas novas da sua graça sejam levadas a toda a terra. Portanto, à medida que nos entregarmos a Deus e conquistarmos outras almas para Ele, apressamos a vinda do seu reino. Interessante, a mesma missão, né? Isso. Que Deus incumbiu a Paulo, há quase 2000 anos atrás, essa mesma missão é incumbida a nós também, né? Isso. Então, aqueles que são beneficiados pela graça de Cristo, conhecem o plano da salvação, experimentam, né? A alegria da conversão. Então, essa atitude que Paulo teve, né? Em pregar o evangelho de uma forma assim corajosa, né? De uma forma assim muito responsável, essa mesma missão é dada a nós também. Amém. Que linda lição, né? Muito linda, muito importante, né? A vida de Paulo, a sua história, apesar que era um pecador como nós, mas é uma vida de inspiração, né? Para todas as pessoas, né? Para nós que vivemos já nesses últimos dias, né? Muitas vezes vemos pessoas que está bem fora do caminho, mas devemos lembrar o que Jesus fez por Paulo quando ele se entregou a Cristo. Isso, né? Então, talvez tenhamos muitos Saulo ainda exatamente. Que precisa virar Paulo. E precisamos dar testemunho da nossa fé, né? Paulo fez perante o rei, né? Contou a experiência da sua conversão. Muitas vezes podemos também contar às pessoas a nossa própria experiência, né? Amém. Como Deus nos chamou das trevas para a luz, né? Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém.